Olá, minha gente, estamos de volta depois do simulado. Reclamaram muito do meu simulado, né? Mas é uma coisa: o simulado é um provão onde você teve uma semana para trabalhar, certo? Onde você teve uma semana para se aprofundar em todo o conteúdo trabalhado. Hoje a gente trabalha o capítulo 9, o capítulo 9 que traz para a gente a construção de um novo Brasil. Um Brasil com independência política, um Brasil com autonomia, um Brasil que passa a existir como nação independente do plano político. Se bem que ele já nasce meio que dependente da Inglaterra, meio que dependente do próprio Portugal, mas passa a ser um país de autonomia política, né? Com a Constituição própria, um governante próprio. É tanto que na primeira página, logo na página 146, o autor mostra para a gente um paralelo. Ele diz assim: no Brasil da monarquia absolutista, no Brasil de 1824, que era o quê? Que era uma monarquia absolutista com 4 poderes, certo? Onde a participação política era limitada do povo brasileiro. Ou seja, esse governo absolutista tirava quaisquer participações do povo no processo democrático. Já em 2020, a época que nós vivemos hoje, nós temos um processo democrático, nós temos uma república representativa, onde até mesmo quem tem 16 anos pode votar, 18 anos para frente é obrigado a votar, mas quem tem 16 pode votar se quiser, certo? Lembrando que na época da monarquia absolutista, o voto era censitário, ou seja, votava pela qualidade financeira, pela qualidade do status que você tinha, né? Então, o Brasil passou por várias lutas de independência, os movimentos autonomistas, os movimentos emancipacionistas, certo? Passou por aquele processo de Brasil colônia, Brasil Reino Unido, depois vieram os movimentos de libertação, até que em 1822 o Brasil chega à sua autonomia e ganha um governante que é exatamente Dom Pedro I, ou seja, o Brasil ficou meio que dependente de Portugal. Percebe-se que logo de imediato o Brasil passou por várias lutas internas. Por quê? Porque a elite brasileira não queria aceitar essa dependência do governo português. Tivemos a contratação de mercenários ingleses, franceses, onde eles vieram para o Brasil para combater aqueles movimentos de não aceitação do monarca Dom Pedro I, certo? Vários movimentos, mas todos eles foram sufocados. Daí começa então a se elaborar a primeira Constituição. Em 1823, Dom Pedro I convoca uma Assembleia Constituinte. Você sabe que a Assembleia Constituinte é aquela em que os deputados se reúnem para discutir, para elaborar uma Constituição, para elaborar um conjunto de leis para compor a chamada Carta Magna, que é exatamente a nossa Constituição. O termo Carta Magna, ela vem lá de 1215 da Inglaterra. Mas se você ouvir falar em Carta Magna, nem se preocupe que Carta Magna é uma Constituição. E essa Constituição, eu passei até para você trabalhar essa questão, ela tem 2 modelos. Ela pode ser uma Constituição outorgada, ela pode ser uma Constituição promulgada. Quando é que a Constituição é outorgada? Quando ela é imposta, quando ela tem a mínima ou nenhuma participação popular. Ou seja, os representantes do povo não discutem, não interferem na elaboração da lei. Essa é a Constituição outorgada. Já a Constituição promulgada é aquela que é debatida, é aquela que é questionada, é aquela que é trabalhada por várias mãos. Ou seja, a Constituição promulgada, ela tem um viés de democracia. Pedi também para você verificar o que é monarquia absolutista e o que é monarquia constitucional. A monarquia constitucional, já está dizendo, tem um rei, tem um governo, certo? Mas o rei, ele obedece, ele vai fazer, ele vai administrar segundo as leis que existem. Enquanto que a monarquia absolutista, o poder concentra nas mãos do governante e ele vai fazer o que bem entende. A nossa Constituição, ela foi absolutista, até porque em 1823, Dom Pedro I convoca uma assembleia chamada Constituição da Mandioca, porque a maioria dos representantes, a maioria dos deputados, eles eram proprietários de terra e a produção da época, o produto era mandioca. E eles queriam fazer uma Constituição onde tirava
o poder do governante e distribuiu o poder, certo, entre os governados. Processo democrático. De imediato, Dom Pedro I dissolveu essa Assembleia Constituinte, convocou um Conselho de Estado, ou seja, ele nomeou um conjunto de pessoas e disse: olha, eu quero que vocês façam a Constituição dessa maneira, absolutista, com 4 poderes, inclusive um poder complementar, que era o poder moderador. Esse poder moderador era centrado no governante. Tinha um poder executivo, tinha um poder legislativo, tinha um poder judiciário, mas depois de todas as decisões ocorridas, a decisão maior ia para as mãos do imperador, ou seja, fortalecendo assim o absolutismo, né? Então, a partir dessa independência política, nós tivemos uma nova Constituição, nós tivemos uma nova bandeira, certo? O Conselho de Estado elaborou a Constituição, obedecendo as ideias, obedecendo à vontade do imperador. De princípio, houve um tumulto político entre partidos políticos que tinham tendência a se ligar ao governo português ainda, e um grupo político que tinha tendência a se identificar com o processo nacional, com o nosso Brasil independente. Era como se fosse partido português e partido brasileiro. O partido português tentando criar leis que favorecessem a metrópole, a antiga metrópole, e o partido brasileiro tentando criar leis que favorecessem o nosso Brasil. Ou seja, esse seria um partido progressista. A Constituição de 1824, a primeira, que foi absolutista, ela fortaleceu o poder do rei totalmente, ou seja, trouxe um poder moderador, tratava os cidadãos passivos e os cidadãos ativos. Cidadãos passivos eram aqueles que não tinham direito a voto, até porque o voto era censitário, os pobres não votavam. E os cidadãos ativos, que ele diz aqui, cidadãos ativos, votantes, cidadãos eleitores elegíveis, ou seja, aqueles que tinham uma certa renda, que tinham salários. Se você fosse fazer uma comparação hoje, era tipo quem ganhasse até 10 mil reais por ano, quem ganhasse um salário mínimo. Só que naquela época a maioria do nosso povo era agricultor, a atividade era agrícola prevalecente. Então esse povo nem salário tinha, esse povo não tinha dinheiro para ser qualificado como eleitor, certo? Então o Brasil se fez surgir, mas houve em Pernambuco, especialmente em Pernambuco, um movimento contra o poder do imperador. Pernambuco, Paraíba, o Rio Grande do Norte, o Ceará, o Piauí e o Pará fizeram um movimento contra o poder do imperador. Essas províncias não aceitavam o imperador ter todo esse poder. Esse movimento foi chamado de Confederação do Equador. Pernambuco sempre foi uma província, capitania, província, depois estado, sempre muito forte. E a origem da fortaleza, a origem do poder de Pernambuco vem lá da cana-de-açúcar do século XVI. Pra você ter ideia, Pernambuco foi o estado, a província e a capitania mais rica do Brasil do século XVI, com produção de cana-de-açúcar. Então, a Confederação do Equador foi um movimento rebelde ao poder do imperador. Pra você ter uma ideia, na Confederação do Equador tinha o objetivo de formar um país chamado Nordeste. Ou seja, Pernambuco queria realmente se largar do resto do Brasil e formar um país, se formar um estado independente. Talvez até a coisa fosse diferente se nós tivéssemos um país chamado Nordeste, certo? Onde o nordestino trabalharia para fortalecer os 9 estados de hoje. Mas isso aí não foi suprimido, certo? Tivemos uma outra depois chamada República Juliana, quando o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná quiseram transformar-se no país, também não deu certo, foi sufocado. Mas o imperador não governou legal, certo? O Dom Pedro I fez um péssimo trabalho, certo? Ele não tinha habilidade, não tinha conhecimento, seu processo administrativo foi o pior possível, perdemos províncias, certo? Tivemos prejuízos, houve um aumento de impostos assim, considerável, e essa revolta popular, revolta da imprensa, revolta de políticos. Quando foi em 1831, dada a pressão total que ele tinha, ele renunciou e foi embora para Portugal. Foi se juntar à sua família real. Foi daí que em 1831 nós tivemos a mudança de primeiro reinado, né, para período regencial.
Esse período regencial, ele vai de 1831 a 1840. Dom Pedro II tinha 5 anos na época, não podia governar. Então quem governou o Brasil foram políticos, e era assim, 3 políticos, um de direita, um de esquerda e um de centro, que era chamada regência trina, 3 pessoas. Regência trina permanente, depois regência trina provisória, trina permanente, depois passou um só governante, que foi a regência de Feijó, padre Diogo Antônio Feijó, e depois a regência una de Araújo de Lima. Em 1840, Dom Pedro II, já com 14 anos de idade, no Brasil, como uma coisa fazem, né, à vontade, deram um golpe de Estado. Esse golpe de Estado foi chamado golpe da maioridade, onde Dom Pedro II, aos 14 anos, assumiu o poder. Não podia? Pôde. Você tem uma ideia que uma coisa já vinha errada desde muito tempo. Em 1840, Dom Pedro II assume o poder, passa a ser o nosso governante. De 1840 a 1870, até que tem um governo relativo bom. Depois de 1870, nós temos várias revoltas. Em 1889, então, o Brasil transforma-se em república. Mas isso aí é coisa lá para frente, que a gente vai ver depois com mais carinho, com mais calma. Tem um conjunto de atividades para você fazer. Procure com calma respostar a essas atividades. Quando for segunda-feira, todas as dúvidas que você tiver, a gente dissipa essas dúvidas, ok? Um abraço, morrendo de saudade de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.